Vou te ver bater em minha porta. Não sei o dia nem a hora, só sei que vai acontecer. Eu já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente. Espera, amor, você vai ver. Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas, sua arrogância vira recaída. Vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Aí é onde você vai perceber que com amor não se brinca. Ai, 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 ai. Você perdeu o amor da sua vida. Ai, 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 ai. Agora é tarde pra ter caída. Ai, 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 ai. Felizmente vai ter que entender que o tempo passou. Padre Sátilo, como está? Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Já chego gravando, viu? Seja bem-vindo a Riacho de Santana. Muito obrigado. Que bom poder estar aqui contigo, viu? Bem-vindo, Padre. Tá bom, muita paz nesse tempo de pandemia, que a gente não tem Pandemia. um abraço gostoso, Não pode, afetuoso, né? Para acolher. Por enquanto. Ó, aqui tem uns salgadinhos dos 14 anos, viu? Parabéns, eu também fiz 14 anos de padre. Que ótimo. Estamos, vamos dizer assim, no mesmo tempo de ordenação. E o senhor fez quando, os 14 anos? Foi dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Então o senhor... E o senhor? Eu tô fazendo hoje, né? Que data feliz, hein? Que data E é uma feliz. sequência de festa, porque E uma data mariana também. Exato, Porque hoje, dia em que se comemora lá a Basílica de Santa Maria Maior, Santa Maria né? Maior, exato. Primeira basílica dedicada a Nossa Senhora. E o bacana é que ontem, dia dos padres, né? Hoje já aniversário de ordenação, então uma sequência E de aqui festa. pertinho tem amanhã Bom Jesus, grande festa. Sim. Durante muito tempo eu fiz essa romaria, viu? Então, Podíamos começar aqui fora? Aqui, para o senhor falar um pouquinho sobre... ela vai. Falar um pouquinho sobre Riacho de Santana. Fala um pouquinho sobre essa cidade. O senhor está chegando aqui, né? Eu estou chegando, Deixa o senhor ficar aqui na contraluz com o senhor. O senhor pode virar para cá, por favor? Eu estou chegando Isso. aqui em Riacho. Na verdade, tomei posse como pároco aqui no dia 15 de fevereiro deste ano. E um mês depois, praticamente, veio a pandemia. Então, não deu tempo de conhecer ainda todo o município. Mas o que sei é que é um município bem antigo, né? Aqui da nossa região. Tem uma história, tanto civil como religiosa. E aqui tem muitas coisas boas. A primeira delas é o seu povo. O povo de Riacho de Santana tem uma característica especial, que é a sua acolhida, a sua hospitalidade. E mesmo não conhecendo ainda o conjunto da comunidade, as pessoas que conheci já me passaram assim muito carinho, muita atenção. Essa coisa que faz com que a gente chegue e já goste de início do lugar onde a gente está. Agora, Riacho de Santana não tem como padroeira Santana. Não tem. Tem como padroeira Nossa Senhora da Glória. E como principal cartão postal dessa cidade, nós temos a igreja dedicada a Nossa Senhora da Glória. Essa linda igreja aqui. Matriz. E a festa acontece quando, Padre Sátilo? A festa acontece no dia 31 de maio. Aqui são 31 dias e a gente chama de trintenário. 31 dias de reflexão. O último dia, óbvio, a festa é celebrada aqui neste campal, aqui do lado da igreja. Este ano nós celebramos aqui com a equipe de liturgia. Então foi bem diferente de todos os outros anos. Aquela multidão não estava aqui presencialmente. Porém, padre, nós fizemos um trabalho interessante de envolvimento das várias comunidades, das várias famílias, privilegiando a questão da igreja doméstica. E as pessoas acompanharam o trintenário pela rádio,
pelo Facebook da paróquia. Então os meios de comunicação foram muito importantes para que a gente pudesse fazer com que aquela mesma fé, aquela mesma devoção se mantivesse. A gente teve uma avaliação muito positiva, apesar de todo mundo estar com aquela saudade de estar junto, né? Eu acho que isso não só em relação à igreja, a Riacho Santana, mas eu acho que de todo o canto. O senhor é jovem, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 41 anos. 41? É. Né? Parece ter menos, se você tivesse menos. 41 anos, sou aqui de uma cidade próxima, Matina, que inclusive era pertencente a Riacho Santana, depois se emancipou. E quando o senhor foi batizado como Riacho Santana? Ou... Foi. Pelo padre Aldo Luqueta, no dia 18 de julho de 1979, então tinha 3 meses aí de nascido. Inclusive tem uns... Aí de nascido. Inclusive tem lá está como escrito Santuário Padre Aldo. É isso mesmo? É uma homenagem ali no lugar, na verdade, onde ele faleceu. O Padre Aldo faleceu no acidente de carro, né, ali naquela pista. E lá naquele local, ao invés da gente lembrar
necessariamente de alguém que morreu ali no acidente, que tudo fica uma história assim bem trágica assim pra gente ver, né, que ninguém gostaria de ver. Então se fez lá um belíssimo monumento em que as pessoas, quando vêm inclusive para Bom Jesus da Lapa, param ali, fazem suas orações e de certa maneira transparece que a vida de quem acredita em Cristo sempre prevalece sobre a morte. E Padre Aldo foi um homem muito voltado para o social, né? Muito. Aqui Riacho de Santana tem as marcas de Padre Aldo em todos os aspectos, né? Inclusive as escolas, famílias agrícolas, porque hoje talvez não se compreenda bem a revolução que Padre Aldo causou nesse sertão, porque hoje há mais possibilidades do ponto de vista de estudo, mas quando ele chegou ele quis que as pessoas, por exemplo, os jovens daqui migravam muito para fora, iam para fora e também talvez não tivessem as ferramentas necessárias para desenvolver toda a fertilidade que o nosso sertão tem. Não é verdade que o sertão seja um lugar de infertilidade, de não produtividade. Nosso semiárido é o semiárido mais chuvoso do mundo. A gente tem aqui como que conviver com esse nosso sertão e poder viver aqui com tranquilidade. As políticas públicas, quando elas foram chegando, e isso Padre Aldo já antecipou, ele ensinava, por exemplo, a gente a não se contentar simplesmente com o que era dado. Por exemplo, as chuvas, elas vêm, mas são irregulares. Então ele já explicava naquela época que, por exemplo, os agricultores, eles deveriam, vamos dizer assim, na época da chuva, pegar, por exemplo, algumas coisas que produzem aqui e fazer ração e guardar essa ração para quando, por exemplo, viesse a seca, desse aos animais para que eles não morressem. E aí tinha a questão toda de como armazenar isso de uma forma artesanal, mas muito eficiente. E voltando às escolas agrícolas, era uma formação, ou é uma formação, porque existe até hoje, para os jovens, principalmente do campo, para que eles aprendam as técnicas, depois retornem às suas comunidades. Aqui tem a pedagogia da alternância, 15 dias na escola, 15 dias na comunidade, para que a pessoa possa desenvolver ali, por exemplo, plantações com técnicas adaptadas ao sertão, possa desenvolver também uma nova compreensão do lugar onde vive, das possibilidades que tem. É muita história para contar. Então a escola agrícola não ficou num sonho do passado, ela continua ativa, e produzindo ainda profissionais para a própria região. Para a região, a gente também tem profissionais espalhados pelo Brasil todo. Aí se forma também pessoas que depois tem uma colaboração, inclusive em nível de governo e tudo. Então nós temos alunos das escolas agrícolas aí em vários ambientes da sociedade, de todo o país inclusive. Mas não é só a escola agrícola. O Padre Aldo ele incentivou sempre as organizações comunitárias, as comunidades eclesiais de base, incentivou as associações, tem tantas associações aí. Antes as pessoas não sabiam que podiam se articular para conseguir, por exemplo, seus direitos, conseguir políticas públicas. Temos a rádio Nossa Senhora de Guadalupe. Enfim, a gente tem desse ponto de vista material muitas coisas, mas o Padre Aldo também ele imprimiu aqui em nosso sertão uma reflexão de uma fé que era profundamente ligada à vida, em que a gente não pode separar o Deus que a gente acredita das realidades que a gente vive. A gente não pode fazer conviver, por exemplo, a fé com a injustiça, coisas, ou rezar e depois ser corrupto, ou rezar e depois não ser indiferente ao outro. Então esse tipo de leitura de que é muito importante todos nós termos uma fé coerente, integral, no sentido de que haja uma compreensão
profunda de toda a existência como lugar de Deus e nem só um espaço reservado na igreja. Isso tudo foi, sem dúvida, uma das um dos grandes legados de Padre Aldo aqui para nós. Falo de Padre Aldo, mas depois a gente tem uma história, né? O senhor estava há pouco registrando ali. Essa paróquia existe desde 1861, então são muitos padres, cada um com sua colaboração. Aquela estatueta que tem ali no meio da praça é de Monsenhor Tobias? Sim, que foi filho aqui de Riacho Santana. Acho que ele morou aqui, né? Ao lado, não é isso? Sim, tem parentes dele, tudo, a família dele aqui. Eu conheço o sobrinho, Paulo. Isso. Dr. Paulo. Monsenhor Tobias também, que é bastante famoso. Então, um pouquinho, a paróquia é 1861. Nós podemos entrar na igreja? Podemos, nós temos, padre, aqui, hoje, né, eram mais, mas hoje nós temos 75 comunidades rurais. 75. Tem comunidades... E quantos habitantes? Riacho Santana tem mais de 40 mil habitantes. 40 mil. Ao todo, né? A gente tem que lembrar que tem a zona rural. As realidades são interessantes, né? Eu tenho 50 mil habitantes com 7 comunidades. Aqui tem 75 e diminuiu bastante, né? Porque eram mais de 100. Agora, as distâncias. Aqui tem comunidade de 120 quilômetros daqui. Meu Deus. Então a gente tem estradas... Então o senhor não vai e volta no mesmo dia? Às vezes a gente vai, mas para atender uma região maior, sempre é costume que a gente possa também ficar por ali, até por questão de logística. Então o senhor continua fazendo a desobriga que existia no passado, com a diferença que os padres iam no lombo do burro e o senhor vai no carro. No carro, mas assim, a gente procura, embora com poucas visitas, fazer também, padre, um trabalho a gente chama de zonal, de setorização, de modo que, por exemplo, um encontro de formação, eu não preciso fazer em 75, eu posso fazer em 12, que são 12 áreas em que as pessoas dali se deslocam para vir cá. Então a gente faz todo esse trabalho, é claro, sacramental, mas esse trabalho intenso de formação, que não é algo novo aqui, sempre a formação foi aliada também à celebração. Então, por quantas comunidades, por quantas paróquias o senhor já passou? Olha, desses 14 anos, 10 anos, 10 anos, 9 ou 10 anos, foram na formação de seminário em Caetité. O senhor ficou como formador. Formador de seminário, já tenho, que eu acompanhei tem uns 13 padres já ordenados. Que passaram por suas mãos? Sim. Louvado seja Deus. E tem vários ainda no seminário, vários seminários. E o seminário fica Conheço onde? várias pessoas lá conheço o padre Gil, lá de Salvador, que era da formação também. Rutinaldo, Franklin. Isso. E depois eu passei, quer dizer, no seminário a gente nunca ficou restrito lá. Aqui é uma diocese que a gente não tem como ficar ligado só a uma coisa. A diocese tem poucos padres. Então eu ajudei lá na paróquia de Caetité, onde eu estava, a paróquia Senhora Santana. Ajudei ali em Lagoa Real, que é a paróquia que era na época ligada à paróquia Senhora Santana. Depois eu saí do seminário e fui para uma paróquia chamada Nossa Senhora da Abadia de Boquira. Fiquei lá por 3 anos, depois o bispo me chamou, fiquei um tempo no seminário e ajudei também na minha própria cidade, Matina, fiquei um tempo lá também como padre, e agora aqui em Riacho Santana com esses poucos meses. Como está sendo chegar numa paróquia e em plena pandemia? Um desafio grande, mas ao mesmo tempo Deus tem mostrado assim saídas, sem desespero. Fui aos poucos conhecendo as pessoas e hoje eu me sinto já integrado aqui e já com a capacidade de leitura, que é uma coisa difícil quando a gente chega num lugar, a gente não tem capacidade de leitura. E aqui, como é uma paróquia com uma história bem, você ouviu aí, né, uma história de muitos e muitos anos, tem muitas coisas, depois muitas pastorais, movimentos, tem toda essa questão também das pastorais sociais, mas eu, graças a Deus, com a ajuda do povo, já me sinto bem mais adaptado aqui e já conseguindo fazer uma
liderança também de todo esse processo. Vitorioso. Aos poucos, como eu disse, assim, a gente hoje não faz um tipo de liderança daquele estilo, né, centralizado. A gente tem que estar sempre liderando com várias outras pessoas que estão nessa liderança. E seguindo o que o Senhor traz na sua máscara, né? Não tenhas medo, porque eu estou contigo, né? Eu estou contigo. Tem essa noção assim, que nós não estamos sozinhos nessa missão, né? É justamente, Padre, porque o lema da minha ordenação é tudo posso naquele que me fortalece. Então eu sei que a gente, quando enfrenta o desafio, como Nossa Senhora ali, ela primeiro tem aquele primeiro ato de, oh meu Deus, e aí? Mas depois que Deus promete a gente que vai estar ao nosso lado, aí as coisas começam a se encaminhar. Essa certeza de que Deus ele vai iluminando, isso é muito presente assim na minha vida, como experiência mesmo, porque como o Senhor falou, né, se eu contasse apenas com minhas forças, com minha capacidade, certamente eu estaria perdido. Mas é Deus que vai ajudando a gente a compreender, a tocar o coração das pessoas, as pessoas também que são tocadas por Deus, que vão ajudando para que aos poucos coisas até incríveis aconteçam. É o poder da fé. Retoma novamente a construção dessa igreja. Ela foi de 1861. Veja, essa igreja ela já passou, né, por processos de adaptação, de reforma, né? Inicialmente ela não era assim quando foi inaugurada a paróquia. Inicialmente era a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Depois, com o tempo, a devoção à Nossa Senhora da Glória se intensificou Nossa Senhora da Glória, depois de um tempo. E aí daí ficou Nossa Senhora da Glória desde 1861 ou 62. Tem aqui, sobretudo, a imagem ali, que é uma imagem bem... a imagem principal é uma imagem mesmo bem antiga, da época antiga, né, que se conservou aí, mas o templo mesmo, embora ele obedeça ao estilo arquitetônico das igrejas antigas, né, mas ela já passou por adaptações do tempo. Então não é tombada pelo IPHAN, IPAC? Ainda não, mas deveria ser, porque ela não é recente, embora essas adaptações, mas elas vêm acontecendo assim, com um tempo já bem antigo, né? Não é uma adaptação de agora, por exemplo. Agora teve reformas, mas as adaptações que tiveram aqui foram adaptações que remontam a época bem anterior à nossa. Devoção a São Sebastião, alguma específica aqui? Sim, São Sebastião se celebra no mês de janeiro. E aqui a festa é grande. Tem ali do outro lado também, Padre, o Coração de Jesus. Que sim, então aqui nós temos o apostolado, é isso? Sim, tem um apostolado que tem mais de 100 anos de existência. O apostolado aqui não é recente, é uma iniciativa que tem mais de 100 anos. É muito bom chegar nas paróquias e sempre ver essa devoção do apostolado, né? Sim. Nós vamos ver que esses homens e mulheres realmente foram o sustentáculo da nossa igreja nos últimos séculos. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Pessoal, muito em todo lugar, né? Assim, uma força mesmo para a igreja, né? Tem uma descrição importante na fé e ao mesmo tempo um trabalho bonito ali de base que o pessoal do apostolado e somado à diversidade de pastorais e movimentos faz para que a igreja ela seja assim toda ministerial como a gente quer. Eu tive um contato muito grande com o seu antecessor, Padre Isaías, e gostava muito de conversar com ele, estar com ele, apesar que tivemos um contato um pouco restrito em questões de encontros, mas foi uma experiência muito boa. E desde já, não quero deixar para o final para dizer que estou gostando muito de estar aqui com o senhor. Está sendo uma experiência muito boa, padre. Porque se disponibilizar em plena pandemia
a conversar com alguém, com uma câmera na mão, e que o senhor nunca viu na vida, é muita generosidade. Eu agradeço muito essa generosidade. Viu? E Padre Isaías, ele ficou bastante tempo aqui, as pessoas gostam muito dele, e é bom assim, ontem dia do padre, né? Uhum. Lá na música dizia a cidade que tem um padre, como é que se diz? Que é feliz, né? A cidade que tem um padre, sobretudo assim, quando deixa um legado, uma história bonita para contar. Então, Padre Isaías, somado a tantos outros padres que já passaram por aqui, tem muitas histórias de padres bonitas para se contar aqui, e a gente fica feliz de somar essa história. Que bom. Aqui é uma homenagem ao Monsenhor Tobias, né? Sim, filho da terra. Filho da terra. Ficou aqui por muito tempo. O senhor tem mais irmãos? Sim, tenho mais 5. 5 irmãos. Minha irmã adotiva e minha mãe. Meu pai já é falecido. São religiosos ou... Sim, todos assim hoje estão inseridos. Bem mais do que antes. Acho que também essa questão do padre, né? De um padre na família, ele é uma coisa significativa para toda a família. Daí eu queria até fazer uma propaganda vocacional, né? Que é uma opção de vida muito interessante, a vocação sacerdotal. Talvez mesmo famílias cristãs não apresentam esta como uma opção de vida para os seus filhos, os avós para os seus netos. Às vezes se pensa muito do ponto de vista mais profissional, mas se Deus chama, claro que não pode ser uma invenção humana, mas se tem o chamado de Deus no coração, se fala disso, obviamente que muitos corações que têm a vocação como uma semente vão poder ser aquela terra boa onde essa semente possa desabrochar, possa florir, dar frutos. Então, a vocação sacerdotal é um caminho de vida muito interessante. Aí sei que provavelmente tem muitas pessoas assim que vão ter acesso a esse vídeo, né? Que possam também apresentar para os seus essa opção de vida como uma opção muito boa. Às vezes as pessoas que não compreendem de fora possam achar que seja algo que limita a gente, mas não percebe que na vocação sacerdotal tem um âmbito de liberdade que dificilmente se encontra em outro estado de vida. Eu tive em algumas casas de religiosos e também na casa e nas paróquias de diocesanos. E uma das marcas que ficava na comparação, né, de um religioso para diocesano era que os padres diocesanos também diziam assim, que nós moramos sozinhos. Mas o senhor já vem fazendo uma experiência há muito tempo comunitária, porque morou no seminário com outros padres, e com seminaristas, com formandos, e agora também aqui mora com outro sacerdote. E tem uma convivência também com um sacerdote e um diácono, né? Aqui nós somos uma comunidade de padres. Na verdade, sempre foi uma comunidade aqui, pela dimensão que é Riacho Santana, e tem outras coisas que também, como foi dito, né, instituições que hoje tem uma distinção melhor, mas a gente dá total apoio, né, a essas instituições que são de origem assim do trabalho padrial de outras pessoas que ajudaram a construir. Então a gente tem que ter mais gente para ajudar. Então aí nós temos, além de mim, o padre Leli, que já está aqui há um bom tempo. Tem um diácono, agora recém-ordenado, diácono Marconi. E nesses tempos de pandemia, como não pode ter a experiência do seminário, aquele monte de gente, o bispo distribuiu alguns seminaristas também para formação em casas de padre por enquanto. E vai vir um seminarista chamado Danley para aqui morar também conosco até o final do ano, que é um propedeuta. Que maravilha. Então chegamos ao altar principal. Que maravilha. Lindíssimo. O Santíssimo está aqui? Está do lateral. O Santíssimo tem uma capela própria. Podemos subir, com licença? Sim. Que altar lindo. Esse altar é recente. Esse altar é recente, aí o padre Isaías, quando estava aqui, adquiriu junto à comunidade.
Está tendo dificuldade de dízimos e a manutenção da igreja, padre, nesse tempo de pandemia? Olha, é óbvio que muda muita coisa, né, em relação a essa questão de financeira, porque o fato de estar celebrando aqui só com as equipes de liturgia, as ofertas não tem, doações, mas assim, o dízimo, as pessoas têm se sensibilizado, e embora a gente aqui viva mesmo na pobreza evangélica, no sentido de que nossas paróquias elas não têm assim vamos dizer assim, não tem fortunas em dinheiro. A gente vive da caridade das pessoas, tentando realizar também aquilo que a comunidade precisa. E graças a Deus aqui o dízimo tem sustentado a paróquia, de modo que a gente está garantindo o básico até que as coisas voltem ao normal. Essa pandemia mostrou que realmente quem são os fiéis, né? Sim. Porque quem é fiel à comunidade, ao dízimo, esses, independente de estarem participando, né, de forma presencial, se mantiveram fiéis, trazendo seus dízimos, fazendo chegar até as paróquias, né? E eu tenho admirado muito este povo fiel de nossas paróquias. Eu fico impressionado também e fico contente com isso, porque mais do que dinheiro a gente vê assim a expressão das pessoas. Porque, veja só, padre, se uma pessoa deixa ali o talão da Coelba sem pagar, óbvio que alguém vai lá e corta a energia, né? A empresa. Com o dízimo não se trata disso. Ninguém, se você não levar, ninguém vai poder ir na sua casa te multar ou te fazer alguma coisa que corte alguma coisa necessária ali para você. É algo muito espontâneo, é algo que brota do coração da pessoa. A pessoa dá pela sensibilidade que tem no seu relacionamento com Deus, no senso de corresponsabilidade com a comunidade. E essa forma gratuita que a Igreja Católica encontra, embora a gente tenha muito menos dinheiro que se a gente, por exemplo, fizesse uma coisa mais de marketing, de convencimento, a gente não quer esse estilo de coisa em que a pessoa ela dá porque se sente inibida a dar. A gente quer que as pessoas sigam aquele princípio bíblico, né, que o Senhor ama quem dá com alegria. E isso tem, o dízimo tem mostrado um princípio já conceituado na igreja, desde as comunidades primitivas, que eles tinham tudo em comum, inclusive os bens materiais. A gente nunca perdeu esse fio condutor das primeiras comunidades. Os bens materiais, eles fazem parte também daquilo que deve ser colocado em comum. Então, agradecer nossos dizimistas daqui, de todas as partes, né? E aí o nosso respeito pelo aquilo que é dado também para o dízimo, e aplicar tudo isso em coisas que dizem respeito à comunidade. Essa é a nossa responsabilidade. Aquele túmulo, padre? Ali é o túmulo do Padre Aldo Luqueta, esse italiano que nós já comentamos aqui, ficou tantos anos, fez tanta história. E do lado aí do Padre João Zanqueta, que também é italiano. Aqui, nós tivemos por muitos anos a presença de padres italianos. A diocese de Caetité era bem fraca em relação a vocações sacerdotais. E aí as dioceses italianas, através de um chamado do Papa, a missão chamada de Fidei Donum, dons da fé, padres diocesanos saíram de suas dioceses para ajudar dioceses do mundo a se estabelecer ali, e por muitos anos Riacho Santana se serviu assim dessas presenças, né, de padres italianos aqui, que colaboraram muito. E o Padre Aldo, o Padre Aldo e o Padre João também tiveram, vamos dizer assim, também o Padre João morreu de acidente num lugar próximo ao Padre Aldo, aí na mesma estrada, né? Que tem também se lá no Padre Aldo tem aquele santuário, aquela homenagem também ali para
o padre João. E que é muito bonito, né? De muito bom Também, gosto. muito bom gosto. Agora foi restaurada lá do Padre Aldo, porque a do Padre João já estava também bem mais recente, estava tudo também muito bonito. Então aqui é o túmulo deles, né? Representa aqui a homenagem, né, da comunidade, essas duas pessoas, esses dois sacerdotes, né, que se doaram aqui pela causa do reino, e a paróquia de Matina também, que eu atuava. O Padre Aldo chegou a assumir 5 paróquias na época, porque não tinha quase padre. Hoje, até pelo incentivo de Dom Antônio Alberto, um outro bispo que a gente tinha antes, de Dom Ricardo, antes de Dom Carvalho, que foi o bispo, muitas vocações. Foi o bispo que eu conheci quando eu fiz as 2 missões durante 2 anos aqui na diocese. Incentivou o que ele fez é dizer, não, gente, a diocese de Caetité é fecunda de vocações sacerdotais, só precisa a gente cultivar. E aí, cultivando esse solo diocesano, realmente apareceu. Por isso que eu disse ao senhor que se a gente cultivar o solo, né, vocacional que a gente tem em todo canto, vão surgindo vocações. Aqui é a Capela do Santíssimo. Aqui é a Capela do Santíssimo. Aí. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Muito bonito. E que interessante que ela tem um acesso externo, né? Sim, aqui a gente, mesmo na pandemia agora, com toda a cautela possível, a gente deixa aberto, porque as pessoas vão chegando pouco a pouco, com tranquilidade, não tem tumulto algum, para pelo menos ter esse lugarzinho aqui. O senhor chegou a fechar a igreja ou não? A igreja está fechada até hoje. Então as celebrações foram virtuais. Todas virtuais até agora. Uhum. A participação é mínima, também as comunidades rurais. Porque aqui no interior, os casos de coronavírus, eles foram chegando mais tardiamente, né? Então, aqui em Gacho, por exemplo, a gente está controlado. Quase todos os casos curados. Porém, a gente não pode assim brincar com a situação. A igreja é grande colaboradora desse trabalho. A Igreja Católica no Brasil todo abraçou essa porta mais estreita da cautela. E assim, claro que as pessoas perguntam, mas quando vai reabrir? Em alguns locais, mesmo da diocese, já há um pouco de abertura já, com aquelas recomendações, restrições de número de pessoas e todos aqueles protocolos. Mas assim, cada cidade tem os decretos municipais, tem toda uma organização, tem um número de casos. Por isso que aqui a gente está a caminho também dessa reabertura, mas de acordo também aquilo que seja possível, que seja seguro e que não fira nada em relação também às orientações civis. A Secretaria de Saúde do município já me visitou 2 vezes em 2 dias. Então. Ou seja, são eficientes, né? Pegaram meu nome, onde ia ficar, vieram até a casa onde eu estou hospedado. Então a gente vê que o município está trabalhando para fazer bem o controle. Tem todo um controle. Fala um pouquinho do bispo daqui, do atual. O bispo daqui é Dom José Roberto Silva Carvalho. Ele inclusive foi meu reitor lá no seminário por 3 anos. Como bispo ou como padre? Como padre. Depois veio ser bispo nosso, que ele é do clero de Vitória da Conquista, que é diocese vizinha nossa, e ele está com 3 anos que está conosco, 3 anos e meio, e ele tem uma postura muito de diálogo, ele é uma pessoa acessível, assim, que missionária também, porque tem disposição, embora a Diocese de Caetité seja maior que o estado de Sergipe enquanto território, né, para estar andando e tal, mas ele tem essa disponibilidade. Então, creio que
há uma colegialidade assim bonita entre o bispo, o clero. A gente não tem assim desavenças para dizer. Quantos sacerdotes? São em média de 40 assim da diocese. Ou seja, 40 padres para atender uma área do tamanho ou maior do que todo o estado de Sergipe. 38 paróquias, né? 38 paróquias. Acho que é uma missão que muitos da capital não fazem ideia, né? Que vocês estão aqui com tanto trabalho e se disponibilizando aí nessas zonas rurais, durante a noite, muitas vezes dirigindo em autoestrada, né? E a gente precisa ter muito... como o Papa Francisco sempre diz, né, muita confiança em Deus e assim muita alegria, porque quando a gente coloca o coração naquela causa, a gente vê que, como disse o apóstolo, né, a gente carrega um tesouro em vasos de argila, né? Depois as pessoas, elas valorizam muito o padre. Então não tenho nada a reclamar em relação a isso. Só depende da gente, porque a aceitação é muito grande. E a gente precisa a igreja precisa ser esse lugar de encontro, né? Porque nos nossos municípios, creio que o Brasil todo vive essa questão dessa briga ideológica, né? E muitas pessoas têm estado com os ânimos bem assim aguçados e provocando até certas divisões no ambiente até de igreja. Vimos como que esses extremismos. Então, a igreja é um lugar para a gente poder encontrarmos, né, com o Senhor, encontrarmos enquanto irmãos. No interior é muito forte a questão política também, bem acirrada, e é importante que a igreja seja esse espaço onde os extremos possam se encontrar, possam dialogar, possam rezar juntos, e que a gente não construa muros, né, que as diferenças nos ajudem a construir um mundo mais justo e fraterno, mas sem nunca tirar aquilo que é de mais bonito um pouco, que é a sua união. E aqui está, né, Jesus Eucarístico, que eu acho muito bonito esse simbolismo de que na missa a gente ergue aquele único pão, mas um pão feito de vários grãozinhos de trigo, eles formaram um único pão. E assim deve ser a igreja. Muito bonito, padre. É isso aí. Por mais que a gente estude isso, mas quando escuta da boca de um sacerdote, ela tem uma outra força do que a teoria. Padre, tem mais uma coisa que o senhor gostaria de nos dar enquanto motivação na missão de nossas paróquias, até mesmo para o seu povo que aqui irá escutar esse programa Se Liga do Padre deste sábado? Olha, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, de conhecer o senhor e de participar, né, dessa gravação, dizendo que, primeiramente, estou feliz aqui em Riacho Santana pela acolhida das pessoas, me sentindo bem. Isto vamos dizer assim, é um estado necessário para que a gente possa realizar um bom trabalho. Meu coração está aberto. Embora tenha a questão da pandemia, eu gosto de viver o presente, de entender que Deus, Ele nos traz lições a todo tempo. E procurando viver o tempo de pandemia como também aprendizado. Se a gente não pode, tem coisas que a gente não tem como, não vem porque pela vontade da gente. Pela vontade da gente não teria pandemia e tantas outras coisas aí. Mas se já estão aí, a gente tem que fazer a nossa parte para afastar o mais rápido possível. Mas se está aí também, não viver só aquele negócio, quando tudo isso passar, como um saudosismo, ou mesmo como uma coisa querendo fugir daqui. Acho que nós devemos botar nossa cabeça no lugar, viver o nosso tempo, perceber que Deus nos fala também e o que Deus está nos pedindo para o futuro.
e que a sua paróquia lá também, as pessoas que vão ter acesso a este vídeo, possam ter essa certeza alimentada de que não estamos sós. Jesus disse que estaria, e Ele está conosco todos os dias até o final dos tempos. E essa certeza que faz com que a gente ande de cabeça erguida, saiba olhar para além da cruz que às vezes se instala na nossa vida. Obrigado. O Senhor pode nos dar uma bênção aqui diante do Santíssimo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo e sobre toda a humanidade a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Padre Sátiro, muito obrigado pela sua presença, por essa presença simpática, amiga, né? Como eu disse no meio do vídeo, Padre Sátiro até há 40 minutos atrás não me conhecia e gentilmente se colocou à disposição para participar deste momento. E aqui vocês estão testemunhando o nascimento de uma amizade entre dois padres, né? E de duas paróquias, né? De praticamente 900 quilômetros, né? De distância uma da outra, mas com a graça de Deus vamos manter contato e tenho certeza que criaremos aqui grandes oportunidades juntos. Então, neste sábado, se ligue no Padre. Tchau, tchau, muita paz, muito obrigado por todos. Salve, Senhora da Glória, ouve os